Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais antigas e, sem dúvida, mais complexas que existem. Afinal de contas, por que as pessoas cometem crimes? Pois é, essa é a grande questão, né? O enigma que ecoa há séculos e que os criminologistas, dedicam a vida inteira para tentar decifrar. Então, para a gente entender como as respostas para essa pergunta foram mudando ao longo do tempo, vamos seguir esse roteiro aqui. Vai ser uma verdadeira viagem pela evolução das ideias. Vamos começar essa exploração. Primeiro de tudo, o que é criminologia? Basicamente é uma ciência. E não é achismo não, ela é empírica. Ou seja, se baseia na observação da realidade, dos fatos. E para desvendar um fenômeno tão complexo, ela pega emprestado conhecimentos de várias áreas, sabe? Como sociologia, psicologia, tudo isso para entender o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Nossa primeira parada nessa jornada nos leva lá para o século XVIII. Em pleno iluminismo, nasce a primeira grande corrente de pensamento sobre o crime, a escola clássica. E as ideias centrais dessa escola, olha, são fascinantes. Para pensadores como César e Beccaria, a lógica era a seguinte: todo ser humano é livre e racional. Sendo assim, o crime nada mais é do que uma escola calculada. É uma conta de padaria, sabe? A pessoa põe na balança o benefício do ato contra o custo da punição. O foco, então, não era a mente do criminoso, mas o ato em si, que era visto como uma quebra do contrato que mantém a sociedade unida. E essa citação do Beccaria, do livro mais importante dele, resume tudo perfeitamente. É o princípio da dissuasão na sua forma mais pura. A lógica é simples. Vamos tornar o crime uma escolha irracional, um péssimo negócio. A punição tem que ser certa, rápida e, o mais importante, proporcional. E por que isso tudo é tão importante hoje em dia? Porque as bases dos nossos sistemas de justiça, a ideia de que não há crime sem lei, de que a pena tem que ser justa, a abolição da tortura, tudo isso vem direto desses pensadores do século XVIII. É um legado gigantesco que nos define até hoje. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para o século XIX, para ver uma virada de chave radical. Surge a escola positivista, que foi, na prática, uma rebelião científica contra as ideias mais filosóficas dos clássicos. E esse quadro aqui deixa essa virada muito clara. A pergunta muda completamente. Deixa de ser por que a pessoa escolheu fazer isso e passa a ser o que levou essa pessoa a fazer isso. A ideia de livre-arbítrio dá lugar ao determinismo. Ou seja, a ideia de que fatores biológicos, sociais ou psicológicos que estão fora do controle da pessoa é que causam o crime. O crime deixa de ser uma escolha e passa a ser visto como um sintoma de alguma doença. E o grande nome por trás dessa revolução toda foi um médico italiano chamado Cesare Lombroso. A tese dele, que hoje é super controversa, foi um verdadeiro divisor de águas na época. Para Lombroso, o criminoso não escolhia ser mau, ele já nascia com a predisposição para isso. Foi Lombroso quem criou a famosa teoria do criminoso nato. Ele defendia que os criminosos eram como um retrocesso na evolução e que podiam ser identificados por traços físicos. Ele media crânios, analisava o tamanho da mandíbula. Hoje, claro, essas ideias foram completamente desacreditadas. Faltava rigor científico e as implicações disso eram muito perigosas. Mas, justiça seja feita, foi ele quem trouxe o método científico para o estudo do crime. Mas a escola positivista não parou em Lombroso. Os seguidores dele, como Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, foram além. Ferri, principalmente, dizia que a biologia sozinha não explicava tudo. Ele foi um dos primeiros a incluir também fatores sociais e psicológicos na equação, criando o que a gente hoje chama de uma visão multifatorial do crime. E chegamos ao século XX. E com ele, mais uma grande mudança de perspectiva. A lupa da análise sai de cima do indivíduo e se volta para a sociedade como um todo. Esse slide aqui ilustra bem essa mudança de escala. A gente sai de uma visão micro, focada na pessoa, e vai para uma visão macro, que analisa a sociedade e suas estruturas. A pergunta não é mais sobre o indivíduo, mas sobre o mundo que está ao redor dele. A escola de Chicago foi pioneira nisso. Os pesquisadores de lá literalmente mapearam a cidade e descobriram um padrão. A criminalidade não era aleatória. Ela se concentrava em zonas de desorganização social. Eram áreas com muita pobreza, muita gente chegando e saindo, e onde os laços com a família, a escola e a vizinhança eram bem mais fracos. Logo depois, veio um cara chamado Edwin Sutherland com a teoria da associação diferencial. A ideia dele é, ao mesmo tempo, simples e poderosa. O comportamento criminoso é aprendido. É isso. Ele é aprendido na interação com outras pessoas, do mesmo jeito que se aprende qualquer outra coisa. Ninguém nasce criminoso. A pessoa se torna uma.
E ainda temos a teoria da anomia, de Robert Merton. O que ele dizia? Que a sociedade impõe metas culturais para todo mundo, tipo ter sucesso financeiro, mas não dá para todo mundo os meios legítimos para chegar lá. Essa tensão, esse abismo entre o que se quer e o que se pode ter, é o que Merton chamou de anomia. E é essa anomia que levaria algumas pessoas a buscar caminhos ilegais para atingir seus objetivos. E aí, dentro da própria sociologia, surge uma divisão. Uma pergunta fundamental. Afinal, qual é o verdadeiro propósito da lei? Ela existe para proteger todo mundo por igual ou só os mais poderosos? E aqui o debate fica quente. De um lado temos as teorias de consenso. Elas partem do princípio que a sociedade é, no geral, harmoniosa. As leis seriam um reflexo dos valores que a maioria das pessoas compartilha e o crime é só um desvio dessa norma. Já do outro lado, as teorias de conflito enxergam a sociedade como uma grande arena de disputa por poder, e nesse caso, a lei não seria nada neutra. Seria uma ferramenta usada pela classe dominante para manter seu controle sobre as outras. Esta tabela ajuda a organizar as ideias. As teorias que vimos até agora, como a Escola de Chicago e a anomia, são teorias de consenso. Elas não questionam a validade da lei, mas tentam explicar por que algumas pessoas a violam. Mas as teorias de conflito, como a do etiquetamento que a gente vai ver agora, trazem uma visão bem diferente. E essa teoria do etiquetamento, ou labeling approach, vira o jogo completamente. A ideia aqui é radical. Nada é crime por natureza. Crime é, na verdade, um rótulo, uma etiqueta, que a sociedade, através de quem tem o poder, decide colar em certos atos e principalmente em certas pessoas. E o mais chocante é que essa etiqueta pode acabar criando o próprio comportamento que ela queria evitar. A pessoa é estigmatizada e acaba sendo empurrada para assumir de vez aquele papel de criminoso. E assim, a gente termina a nossa jornada. Vimos o crime como uma escolha racional, como uma doença e, por fim, como um reflexo da nossa sociedade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta gigantesca. Se o crime é um produto de tudo isso, da escolha, da biologia, da sociedade, onde é que a gente deveria focar os nossos esforços para construir um mundo mais seguro? A história da criminologia nos mostra que não existe uma resposta fácil e que talvez o maior desafio seja exatamente esse, encontrar o equilíbrio entre todas essas diferentes perspectivas.